boa tarde a todos, obrigado pela presença. Bom, a gente vai falar sobre uma pesquisa que está em curso, que envolve pesquisadores de várias instituições, no caso, o Daniel, eu, o Didier, que é da Universidade da Paraíba, e o Stefan, que é da Unicamp. Bom, basicamente, essa pesquisa versa sobre textura e sobre como a textura afeta vários aspectos musicais. A forma, o timbre, no caso, as técnicas de articulação sonora, por exemplo, staccato, pizzicato, enfim, é uma coisa que o Didier está trabalhando. A orquestração, que são os setups, que também é uma ideia que ele tem de configurações em que você tem uma determinada sonoridade resultante de uma combinação de técnicas de articulação. Então, estamos nós quatro aí nessa... Então, uma parte que está acontecendo agora é justamente a análise dessa obra, que são as variações para orquestra Opus 30, do Anton Weber, que é uma obra clássica, uma obra importantíssima, uma das obras mais importantes do século XX e da obra dele, né? Que é uma obra muito misteriosa, uma obra assim, hermética, né? E ela é muito bonita, pessoalmente. E a gente vai falar agora sobre a aplicação de nossas teorias, vamos dizer assim, a análise particional, que eu vou relacionar com amplitude e timbre, e do Daniel, contorno textural, que ele vai mostrar algumas aplicações de como o contorno textural aparece musicalmente na obra. Bom, então, tem algumas análises que a gente levou em conta. Essas três análises, o Boyton, de 1995, que é uma análise formal da obra, no qual ele faz seccionamentos, e principalmente baseado em temas. Ele é uma espécie de análise temática, no qual ele resolve as sessões a partir do tipo de tema que está sendo desenvolvido. O Hanninen, que já é uma análise mais superficial, que ele mostra algumas características da orquestração. E o Gig, que é o artigo que ele publicou no Análise do Tema, no qual ele fala basicamente sobre o setup, sobre assim, a ideia de analisar a orquestração e a partir das variações Opus 30. Embaixo a gente tem uma divisão do Boyton das variações. Ele chama o tema da variação, o tema principal, transição, tema subsidiário, reprise do tema principal e transição e corda. Essas sessões eu fui ver só depois que eu já tinha analisado um indexograma, que é o gráfico da análise particional. Aí eu achei interessante porque eu tive que, vamos dizer, comparar, a gente vai ver a comparação que ficou interessante. Esse é um indexograma, para quem não entende o que é um gráfico que é dividido em duas partes. A parte superior, ela diz respeito ao nível de polifonia que em cada momento da peça. E a parte inferior são o nível de massa que tem em cada momento da peça. Esses picos, por exemplo, inferiores, eles dizem respeito são os maiores acordes, os acordes com maior número de notas. E os picos superiores são os momentos onde tem mais instrumentos tocando coisas diferentes ao mesmo tempo. Certo? Então, olhando para a maneira como o gráfico se configura, a gente vê que tem, por exemplo, áreas de pequena atividade, áreas de atividade média, aqui, por exemplo, aqui, né? Uma área de atividade maior. Né? Então, olhando o gráfico e, vamos dizer, marcando essas áreas, a gente chega, sem considerar a música em si, olhando só o gráfico, eu cheguei à seguinte análise, né? Que a gente teria, assim, uma forma A, B, A, voltando para a configuração original, C, que é essa, vamos dizer, uma atividade mediana, A de novo e C de novo. Então, A, B, A, C, A, C, que é uma forma estranha. Tem até um disco do Gênesis que tem esse nome, né? A, B, A, C, A, C, que é... Então, curiosamente, o que acontece é que na música, as áreas A são pequenos solos, uma polifonia fina, né? Que eu vou mostrar para vocês. Espero que toque direitinho.
esse tipo de textura, né? O B já são os solos contrapostos a blocos macios. Essa é a melodia. Você tem sempre a melodia com os blocos atrás. É o que acontece no B, né? E o C já são solos e blocos mais finos amalgamados, mais ligados, formando as massas mais semoventes. O tempo todo, o Daniel ainda falou alguma coisa. Eu fiz uma comparação do indexograma com o wave para tentar ver se havia alguma relação da amplitude com a textura, né? E existe uma relação muito próxima, muito fechada, de trechos que, curiosamente, parece que tem mais amplitude quando tem mais movimento textural. E com o espectrograma, que me parece que só repete um pouco a wave, parece um espelho da wave, digamos assim. Então é interessante constatar que o indexograma é bastante informativo em relação à forma, talvez até mais do que a wave e que o espectrograma. Eu vou passar para o Daniel, que ele vai detalhar a parte do contorno textural. Bom, boa tarde. Eu vou falar sobre a minha pesquisa de mestrado, que é o contorno textural, que é esse gráfico, que basicamente mostra, em função do tempo, o comportamento textural do mais complexo para o mais... do mais simples para o mais complexo. Então, quanto mais perto do topo, mais complexa é a textura. Tá? Esse é o gráfico da peça. E aí o que dá para perceber é que há uma grande repetição do nível zero, que é o solo, ou seja, o tempo todo está repetindo o solo. Isso acontece porque a maioria dos temas são apresentados com